Quando foi no dia 14 de março, mais ou menos umas 6 e pouco, 7, quase 7 horas da noite. Nós não entendemos até hoje. Hoje, onde a casa dele tinha um buraco. Pois ele subiu, nós não sabemos como, nem não entendemos. Ele conseguiu subir, dali ele entrou naquele buraco, subiu na lajota. Meu Deus. E ficou ali, na quina. Meu marido subiu. Lucas, vem. Não, tá bom aqui. Olha, pai, que lindo. Pai, olha como aqui é bonito. E eu na rua, chamando ele. Lucas, desce daí, filho, vem. Não, mãe, aqui tá bom, aqui tá tão bonito. Mãe, que horas são? Eu falei, eu não sei que horas são. Não, mãe, fala que horas são. Aí eu falei, não me lembro qual horário que eu falei. Aí ele falou assim, mãe, posso falar uma coisa pra senhora? E tava eu e minha vizinha. E ela chamando, Lucas, vem aqui com a tia, filho. E ele não atendia. Aí quando ele falou assim, ele virou e falou assim pra mim, mãe, eu menti pra senhora. Eu não acredito em Deus. Eu acredito na ciência. Minha missão acabou, hein? Você pinchou? Pulou. Quando ele pulou, irmã, ele deu um grito e pulou. Meu Deus. Quando ele pulou, eu desci a minha rua correndo, botei a mão na minha cabeça e falei assim, Deus, tem misericórdia, não deixa meu filho morrer. Quando eu falei isso, irmã Zilda, na mesma hora o Senhor falou comigo, é vida. Seu filho está pulando para a vida. A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, meus amigos que já estão aí esperando mais um testemunho. Sejam todos bem-vindos no Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo. É sempre uma alegria, um prazer, uma honra voltar aqui para dividir com vocês aquilo que só o Eterno pode fazer na vida do ser humano. E dividir história. Dividir testemunho, aquilo que Jesus fez na vida da nossa amada que está aqui hoje. Gente, vocês não têm noção quem está comigo hoje. É uma pessoa que já faz muito tempo que alguém pedia, irmã Zilda, traz ela. Cadê a Silvia? Lembra da Silvia, que a pastora Cláudia Carreira anuncia no testemunho, que orava, que ensinou Cláudia a jejuar, que brigava com ela, fazia ela levar o material de escola em ela. Ela vai estar aqui contando como foi a parte dela, a visão dela dentro desse processo que Jesus entra e salva a pastora Cláudia Carreira. Um beijo, pastora Cláudia Carreira, toda a sua família. Ai, já estou com muita saudade de você, tá bom? Ela é esposa do presbítero José Luiz. Muito obrigada, meu irmão, por permitir deixar ela passar essa tarde aqui comigo. Eles congregam ali na Assembleia de Deus, do pastor Arenilton e da pastora Eunice. Um beijo grande para vocês e toda a congregação. A nossa amada é mãe de 3 filhos, do Silas, que trouxe ela. Um prazer conhecer o Silas, junto com a esposa, a irmã Larissa, né? Esse casal brilhante que veio aqui interceder pela amada que vai contar o testemunho. Um abraço muito grande para o outro filho, que é o Lucas, e para a Ana Lívia. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Eles vêm aqui da cidade de São Mateus, São Paulo, e vai derramar, a senhora não economiza, tá bom? Por favor, muitas pessoas esperando, ela muito ocupada e nós também, mas aprove a Deus permitir e preparar esse dia para estarmos aqui ouvindo esses milagres que Jesus fez na vida e no meio da família dessa preciosa. Eu quero dar boas-vindas à nossa querida, à nossa amada irmã Silvia, uns chama de tia Silvia, Silvia Helena. Que Deus abençoe as vidas da senhora, muito obrigada por ter aceito, né?
naquele Amém. dia tão precioso ali em Santo André, onde a gente se encontrou e Amém. Deus preparou de dar certo dela estar aqui. Um pouquinho antes de eu passar para ela, eu quero pedir carinhosamente a vocês que não conhecem ou não são inscritos, por favor, se inscreva no canal Resgatando Valores, dá seu like, faça seu comentário, ative o sininho para vocês ficarem informados de tudo que vem acontecendo aqui. E será um prazer eu ler os seus comentários ali e saber de onde vocês estão nos vendo. Minha querida Silvia Helena, tá à vontade? Estou à vontade. É, Sim. que delícia, né? A senhora pode começar por onde a senhora quiser, tá bom? Sim. Trazendo um pouquinho da sua história, da sua infância, das suas experiências, né? Sentar com a voz da experiência, que coisa boa, né? Fique à vontade, o tempo é da senhora. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todos que estão nos ouvindo nesta tarde com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como a nossa irmã que me antecedeu, eu sou a irmã Silvia, aquela que muito foi citada no testemunho da nossa pastora Cláudia, para mim, a Cláudia, porque é uma amiga de infância, então todos a chamam de pastora Cláudia, mas para mim é minha irmã Cláudia, tá bom? E assim, gente, aceitei Jesus no ano de 1982, porém antes disso, o meu pai, ele sempre gostou de igreja. Sempre gostou de ir para a igreja. Embora não fosse crente, não fosse cristão, mas sempre gostou. E eu o acompanhava. Então, todas as vezes que era feito o apelo, quem quer aceitar Jesus? Lá estava a mãozinha da Silvia levantada. Ia para frente, dobrava o joelho, recebia oração. Aí chegava em casa, falava para as minhas primas: olha, agora eu sou crente, aceitei Jesus. Ah, você é crente? Tá bom, não vai mais poder dançar guti-guti, não vai mais poder usar calça. No mesmo momento eu saía da igreja. Porque como eu ia ficar sem dançar e sem usar calça? Porém, os anos foram passando, mas eu sempre ia à igreja com meu pai. Até que com 12 anos de idade, eu aceitei Jesus. E nesse momento, nesse tempo, a minha mãe também aceitou. E aí, minha avó veio morar com a gente. Minha avó muito católica, muito católica. E ela, morando com a gente, ela começou a ouvir o programa do Davi Miranda. Todo dia minha avó ouvia Davi Miranda pelo rádio, colocava lá o copinho com água. Um belo dia, eu chego em casa da escola, a minha avó: Silvinha, aceitei Jesus pelo rádio. Eu, como assim? O Davi Miranda fez o apelo, ele falou comigo e eu aceitei Jesus. Tá bom. Nessa época, eu estava no 5º ano do ensino fundamental. E lá, eu repeti um ano. Então, nesse 2º ano de 5º ano, eu estudei com a Cláudia. E ela muito inteligente, ela era extremamente inteligente, extremamente falando, um português assim exímio, todo no R, no S. E, gente, eu preciso confessar algo para vocês. Eu tinha inveja da Cláudia. A senhora tinha inveja? Eu tinha inveja dela. A minha amizade com ela, nessa época, não era uma amizade verdadeira. Eu não gostava dela. Porque, na realidade, eu queria ser como ela era. Boa na leitura, lia muito bem, era excelente. A professora de português amava ela e eu não gostava. Eu queria aquele carinho para mim. Pois bem, eu falei aqui, mas eu me equivoquei. Não foi assim, gente, foi assim, ó. Quando eu estudei no 1º ano do 5º ano, que nós estudávamos juntas, eu reprovei. E ela passou de ano. Então, aí, ela se formou, ela não se formou junto comigo. Foi isso. Tá bom?
Passaram os anos, ela se formou primeiro que eu, porém, depois que eu me formei do ensino médio, do ensino fundamental para o ensino médio, eu fui para o Júlio de Mesquita, no ano de 86. No ano de 87, no começo das aulas, eu no segundo ano, encontro a Cláudia no ponto, já com 17 anos. A Cláudia olhou para mim. Silvia, para onde você vai? Falei, eu estou indo para o Júlio de Mesquita, estudo lá. Eu não acredito. Eu também vou estudar lá, Silvia. Só que aí eu já tinha voltado para os caminhos do Senhor. Porque, gente, assim, eu aceitei Jesus, batizei e desviei. Então, quando eu passei por este processo de inveja da Cláudia, eu estava fora da presença de Deus. Aí, com 17 anos, eu voltei. Agora, deixa eu contar para você. Irmãozilda, olha como foi. Eu estava muito angustiada, porque eu não aguentava mais ficar no mundo. Aquela situação de querer as coisas do mundo já não me preenchia. Sabe, eu sentia um vazio. O vazio que todo mundo sente quando não tem a presença de Deus. Isso é normal. Na vida de toda pessoa que um dia provou do maná e deixa o maná e vai querer comer outra comida, não dá certo. Não dá certo. Porém, eu tive um sonho. Teve um sonho. Tive um sonho que o céu se abria e eu via Jesus e os anjos. E Jesus descendo. E eu ficava olhando para o céu. Só que quando chegava aqui na terra, não era Jesus. Era o inimigo e os seus anjos. E o inimigo começava a me perseguir. Começou a me perseguir. E eu vi uma estrada longa, longa. E de um lado o mato, do outro o mato. E a estrada reta. Ali eu falei assim, eu vou me esconder no mato. Porque aí ele não me pega. Só que quando eu saí dessa estrada e entrei para a mata, só tinha demônio. E eles começaram a me atacar, a jogar setas, flechas sobre a minha vida. E quando eu acordei, eu tinha certeza que eu ia morrer. Com 17 anos de idade. E eu estudava, então não tinha como ir para a igreja na semana, que eu estudava à noite. Aí eu orei. Aquela semana foi a semana mais angustiante da minha vida. Meu Deus. Mais angustiante, porque eu falei, Jesus, eu vou morrer. Jesus, eu vou morrer. E se eu morrer, eu vou morrer sem salvação. Jesus, eu vou para o inferno. Jesus, eu não quero ir para o inferno. Quando foi no sábado, eu falei, vó, hoje eu vou para a igreja com a senhora. Me arrumei, fui para a igreja com a minha avó. Quando cheguei na igreja, tinha o irmão Geraldo. E esse irmão Geraldo, até hoje, ele é um velhinho já de 82 anos. E quando ele me vê, ele canta, a bênção chegou, Jesus está aqui. Ele sempre cantou esse corinho para mim. Quando eu cheguei na porta da igreja, ele cantou esse corinho. Eu entrei, dobrei meu joelho, orei e sentei. Aí, o irmão que dirigia a mocidade, ele terminou a mensagem e ele começou a pregar tudo de novo. Aí eu olhei para ele e falei, meu Deus, ele não tem o que fazer. A pregação já foi feita. Senhor, fala para ele fazer o apelo logo. Porque eu preciso voltar, Senhor. Glória a Deus. Fala para ele. Explica para ele. Olha a minha situação. E ele lá, falando tudo que o pregador já tinha pregado. Tá bom. Até que, enfim, ele fez o apelo. Quando ele fez o apelo, eu fui para frente. Minhas pernas não paravam. Tremia. Falei, Jesus, o senhor não está entendendo, eu vou cair endemoniada. Eu vou cair, Senhor. Fala para ele, fala para mim dobrar o joelho logo, que eu não estou aguentando. Era muito forte o tremor. Muito, muito, muito forte. Ali, aí ele, dobra o joelho, irmã Silvinha, que nós vamos orar pela irmã. Eu me joguei no chão. Amém. Voltei para o Senhor. Aí nesse inteirinho, a Cláudia, e ali nós começamos. E ela, tão interessante essa parte, gente, muito interessante, por quê? Eu sempre gostei de buscar, gostei de orar, sempre.
Com 16 anos de idade, irmã Zilda, eu escrevi num papelzinho os quesitos do meu marido. O que ele precisava ter. Escrevi dentro da Bíblia, levava para a igreja. Chegava lá, botava o papelzinho debaixo do joelho e orava que era para pedir o marido, que era o marido que eu queria, daquele jeito. Orava em cima do pedido. Em cima do pedido. É. Senhor, eu quero um marido assim, 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 assim. Tá bom. Com 16, 17 anos eu comecei a orar assim. 17 anos encontro a Cláudia. Comecei ali a andar com ela, ela me esperava no ponto, que ela morava mais próximo do ponto de ônibus do que eu. Ela me esperava no ponto, íamos juntas para a escola. Nesse inteirinho, ela muito, muito católica. Ai, Silvia, o que é que você acha da gente montar um grupo? Aí todo dia a gente canta, aí a gente fala de Jesus e depois a gente vai para a sala, na hora do intervalo. Montamos este grupo. Sim. Era um grupo católico. Então, nós louvávamos, falávamos alguma coisa, nós não tínhamos distinção. Olha, não, esse grupo aqui é só para católico. Quem for evangélico, não. Era um grupo para nós ali apresentarmos o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Independente de religião. Nós não pregávamos placa. Certo. Não pregávamos isso. Tá bom. Começamos. Ali, todo dia, o louvor. E o grupo tinha mais católicos do que evangélicos. Jovens, mais jovens católicos. Os jovens católicos foram se afastando. Foram se afastando. Por quê que eles foram se afastando, foram perdendo o interesse, não era aquilo que eles queriam, né? Porque, na realidade, as meninas queriam, na hora do intervalo, conhecer os rapazes, né? Talvez ali arrumar um namoradinho. Por fim, foram ficando os evangélicos. E quem sobrou? A Cláudia. Só tinha ela de católica. Meu Deus. E os outros todos evangélicos. E ali eu comecei a falar do amor de Jesus para ela, né? Com o meu jeito. A Cláudia, ela sempre foi muito fogo, e eu sempre fui muito água, né? E ela era assim toda, ela andava assim e eu gostava de andar com ela, porque ela era muito assim, pá, né? Aqueles brincos, aquele cabelo loiro todo cacheado, e ela andava de mini blusa e sainha e toda. Só que era interessante o que hoje eu observo, que na época, óbvio, eu não tinha maturidade para observar isso, faltava algo nela. Faltava a verdadeira felicidade na vida dela. E tá bom. Continuamos ali. E o desejo dela, o anseio dela foi aumentando. Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E um dia ela falou para mim, Silvia, vamos marcar um culto aqui no Júlio? A gente conversa com o diretor e a gente faz no anfiteatro. Tá bom. Marcamos, divulgamos o culto. Não foi ninguém. Não apareceu ninguém? Não. E ali, nós usamos o anfiteatro e fizemos ali o trabalho. Não apareceu ninguém. Mas depois nós entendemos para quem era aquele culto. Quem era a alma. Quem ia receber, né, aquela adoração. E qual é a necessidade de uma casa cheia, se o Senhor queria uma? O Senhor queria ela. E ali eu continuei falando, ela me perguntava as coisas e eu, com toda calma, explicava. Quando eu não sabia falar, eu falava, você espera, eu vou orar, depois eu te falo. E eu era jovem, né? Não tinha muita experiência, não tinha maturidade cristã. Não tinha maturidade cristã, mas assim, o necessário, o que eu precisava no momento, a porção que eu precisava, o nosso Deus, que é tão poderoso e tão lindo, ele me dava. Um certo dia, ela
Eu saí de aula vaga e vim embora. Não avisei ela, nem esperei. Quando eu cheguei no ponto em São Mateus, ela chegou depois. Aí eu olhei para ela e falei: oi, Cláudia, tudo bem? Você não foi no Cantinho da Esperança hoje? Nós chamávamos de Cantinho da Esperança. Eu não fui hoje, não vou amanhã e não irei nunca mais. Eu arregalei o olho, olhei para ela e fiz: por que, Cláudia? E chorei. Não chora, não. Porque vocês crentes choram por qualquer coisa. Isso aí para mim é lágrima de crocodilo. Aí eu respirei. Nós entramos no ônibus, ela sentou do meu lado. Falei: vamos à igreja. Vamos lá na igreja, eu vou pedir para o irmão orar por você. Tá bom. Tá bom. Bem seca. Uhum. E quando nós chegamos ali na Igreja da Curva, que era bem na rua da casa dela, já no finalzinho, eu bati palma, o irmão Aloísio, que na época era o dirigente da nossa mocidade, o santo homem do Senhor, que o Senhor também já recolheu. Eu falei: irmão Aloísio, eu queria que o senhor orasse por esta jovem. O irmão Aloísio abriu a igreja, nós fomos orar. E ela não acreditava em nada, ela tinha que ver para crer. Tudo, a Cláudia, tudo. Ela tinha que ver, ela não era uma pessoa fácil. Tudo. Eu tinha que andar ali, porque Deus tinha que ser na minha vida. Porque a alma dela era muito importante. Então, eu precisava buscar a presença verdadeira do Senhor. Eu precisava andar verdadeiramente com o Senhor. Porque aquela alma não aceitava qualquer coisa. E a senhora estava evangelizando ela, então, aos poucos. Aos poucos. E assim, um detalhe muito importante. Uhum. Ela, uma certa feita, olhou para mim e disse: não fala do teu Deus para mim, porque eu não quero ouvir. Não fala do teu Deus para mim, porque eu não quero ouvir. Aí a senhora calou-se ou continuou falando? Calei-me. Calou? Eu me calei. Eu tinha que mostrar para ela o meu testemunho. Olha como isso é importante. Sim. Porque o servo de Deus, a palavra do Senhor, fala que nós somos o sal da terra. Né? O Senhor disse que Ele era o sal da terra, a luz do mundo. E nós pregamos o quê? Sobre o sal da terra e sobre a luz do mundo, que é Cristo. E as pessoas precisam nos olhar e ver Cristo em nós. É verdade. Não importa ver a irmã Silvia. Não importava ali, mesmo sendo uma jovem de 17 anos de idade, não importava que a Cláudia visse a Silvia Helena, a estudante de nutrição. Não. A Cláudia tinha que olhar para mim e ver Jesus. Ver Jesus. Então, nisso, eu fui buscando. Em oração, ia para vigília, círculo de oração, que eu não trabalhava, então eu ia para o círculo de oração com a minha avó. Minha mãe trabalhava e minha avó sempre gostou muito. Minha avó era uma mulher de muita oração. Então ali estava eu. Na época, eu tinha caderninho de oração, com todos os nomes de pessoas que me pediam oração, estava ali no meu caderninho, então eu acordava de madrugada, orava por aquelas pessoas, fazia propósito em favor da vida daquelas pessoas. E assim, o tempo foi passando, os dias foram discorrendo, o ano foi se findando. Até que nesse dia a Cláudia aceitou Jesus. E ali o Senhor foi tratando. O Senhor foi moldando a vida dela. Como ela disse aqui no podcast, creio que muitas pessoas vão lembrar que ela me maltratava. Ela falava assim: vai, leva aí o material de todo mundo. Você não pode reclamar porque você é crente. Então você não fala nada. Silvia, você vai orar por mim agora. Põe o material aí no chão. Dobrava o joelho no meio da rua, irmã Zilda. E a senhora orava? E eu orava. Nós entrávamos no banheiro e ela falava assim: alguém quer oração? A crente vai orar. Não quer? Sai. Porque nós vamos fechar a porta e a crente vai orar aqui.
Tá bom. Uma vez combinamos, vamos fazer um jejum 24 horas. Meus amados e minhas amadas, eu nunca fui boa em matemática. Eu tinha uma frustração, uma tristeza, porque eu não conseguia, eu não entendia, não entrava. O raciocínio era raso. Silvia, vamos fazer um jejum de 24... Eu combinei com ela, vamos fazer um jejum de 24 horas, Cláudia? A gente entrega aqui na escola, à noite. Nesse dia eu tinha prova de... Matemática. O que eu tirei em matemática? A. Resposta A do jejum? melhor nota. Eu tirei A em matemática. Nunca, nunca na minha vida escolar eu tinha tirado um A em matemática. Não errei uma questão. Ensino médio. A coisa mais linda. E tá, voltando aqui na oração que nós fizemos para ela na igreja. Chegamos na igreja, o irmão Luiz abriu a porta da igreja, tá? Cláudia entrou, o irmão Luiz começou a orar, comecei a orar. E o Senhor me tomou em linguagem. E ali, eu falando em línguas, o Senhor deu a ela a interpretação. Ela ficou estarrecida, como assim? Como assim? E o que ela fazia? Aí entra na parte, isso foi passando o ano, rompeu o ano, tá, gente? Chegamos no outro ano. Quero marido. Silvia, eu já vou fazer 18 anos, eu nunca namorei, eu nunca beijei. Silvia, eu quero. Ora. Cláudia começou a orar. Jejua. Ensinei ela a jejuar. Vamos entrar. Só que nesse inteirinho, antes do Senhor preparar a bênção, vamos voltar lá agora, vamos pensar agora aqui na passagem de quando Jesus vai pregar e pede o barco emprestado para os discípulos. Jesus deu os peixes antes dele pregar? Não. Primeiro os discípulos fizeram o quê? Cederam o barco. Ali, depois que Jesus usou, Pedro, vai agora lá, ó, joga ali. Lança a rede. Vai lá, Pedro. Vieram tantos peixes, que quase o barco ia a pique. Então, veja só. A partir dali, que eu começo, pela infinita bondade e misericórdia, a ensiná-la o poder do jejum, o poder da oração, o Senhor estava preparando o caminho. Glória a Deus. O Senhor estava já, traçando o caminho. E então, ela começa a orar, a jejuar, e o Senhor foi enchendo ela. A tal maneira que ela, às vezes, Deus revelava algo para ela de pessoas que ela encontrava, que eu creio que ela contou aqui, Sim. que nem ela conseguia explicar. Mas olha aí o fruto. Né, do Olha jejum. aí o fruto do jejum. Porque hoje ela foi muito bem reconhecida e com muito respeito a mulher do jejum, né? E em todas as falas dela, ela é grata a Deus e depois a Senhora, porque ela fala, eu aprendi por conta da Silvia. E eu quando ouço essas falas dela, eu me sinto muito feliz e honrada da parte do Senhor. Por quê? Na época eu era jovem, eu tinha uma estrutura. Hoje, eu não tenho condições de jejuar. Devido ao meu problema de saúde, eu não consigo jejuar. Eu consigo fazer uma consagração. Mas o jejum, eu não tenho mais forças para fazer. Passo muito mal. Então, olha aí. A Bíblia fala que nós devemos fazer no tempo oportuno. É verdade. Eclesiastes nos fala isso. É no tempo oportuno. E eu louvo a Deus, porque no tempo oportuno, pela bondade e misericórdia do Senhor, porque foi Ele e não eu. Tudo é Ele, tudo é para Ele, tudo é dele. Foi Ele, não fui eu. Não fui eu. Então, irmãos, tudo quanto a pastora Cláudia contou aqui é tudo fiel, tudo verdadeiro.
nós passamos juntas e vencemos juntas. Muitas pessoas perguntam, eu até quero citar aqui agora, um jovem, até anteriormente citei o nome dele aqui para nossa irmã Zilda, o Raí. Ele me liga, ele me questiona, irmã Silvia, como foi isso, como foi aquilo. Irmãos, e eu vejo, eu não o conheço pessoalmente, mas é engraçado, porque eu vejo, eu aqui em São Paulo, e o Raí lá em Maragogi, e eu vejo Deus trabalhando na vida dele. Glória a Deus. Olha que como Deus faz. Que coisa maravilhosa é o trabalhar do Senhor. Uma certa feita, já depois de todo esse processo, depois da Cláudia já com o ministério, eu fui uma vez na igreja dela, me convidou para pregar. E Deus usou lá um obreiro da igreja dela e disse assim, olha aqui, minha serva, você está vendo todo este povo, todas estas almas estão aqui através da tua vida. Naquele presente momento, eu olhei para aquelas almas que estavam ali, ao alcance dos meus olhos. Mas eu não imaginei, irmãos, eu não imaginei que um dia eu poderia estar em um canal contando para vocês as maravilhas que o Senhor fez. Glória a Deus. Através de um ser humano, de um ser humano tão pequeno, que nasceu e cresceu num lar tão atribulado. Através de uma atitude que a senhora teve, né? Que levou a senhora a ter experiência com Deus, a qual outras pessoas conseguem olhar e ver Deus na sua vida. Glória a Deus. É verdade. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, irmã Zilda. Para todos sempre, o nome do nosso Deus seja glorificado, seja engrandecido. Glória a Deus. Uma certa feita também, eu estava em casa e ela chegou. Silvia, eu preciso de oração. Silvia, vamos orar. Irmã, nós entramos no mato. No mato. Porque na minha casa, em frente, assim, já era mata fechada. Vamos ali, porque ali nós vamos morar. E ninguém ia nos ouvir. O bairro era pequeno. Então, nós tínhamos essa vantagem. Vamos lá. E lá fomos nós. Dobrar o joelho e clamar e pedir ao Senhor. Irmã, o desejo dela era um esposo. Mas e o desejo de Deus? Qual era o desejo de Deus? Será que o desejo de Deus naquele momento, eu me emociono, era dar para a Cláudia somente um Celso? Não. Claro que não. Claro que não. O Senhor tinha vidas, aleluia. O Senhor tinha almas a ser alcançadas. Glória a Deus. E para tudo nós orávamos, porque nós tínhamos um cuidado. Eu quero falar isso para os jovens que me ouvir, que me assistir. Nós tínhamos um cuidado de fazer tudo diante da vontade de Deus. Coisa linda. Porque nós tínhamos medo de pagar preço pela desobediência. E ela começou a aprender isso através da minha vida, pela bondade do Senhor. Porque nós precisamos. Timóteo, ele foi um bom crente por causa de Paulo. Sim. Então, oxalá o Senhor tenha visto na minha vida um Paulo na vida da Cláudia. Por que não? Dos dias atuais. Né? E assim, todo este processo, por fim, depois ela conheceu, vou resumir um pouco, por conta do horário, tá, gente? Ela, depois de tudo isso, ela passou todo um processo, mas, enfim, o Senhor preparou o melhor. Glória a Deus. Para a serva dele. E quando ela se casou, ela fez um almoço para mim. Ela me convidou para ir à casa dela e ela fez um almoço para mim. E eu não me esqueço. Silvia, eu aprendi a fazer filé de frango na maionese. É uma delícia. O filé de frango fritinho, depois faz o molhinho com a maionese. E salada de beterraba ralada. Eu não sei se ela se recorda disso,
E ainda era maionese Hellmann's temperada com limão. Olha eu aqui fazendo propaganda. Sim. E nós almoçamos ali e muito gostoso. Agora, irmã Zilda, eu quero contar um pouquinho para a irmã sobre o meu depois. Com 19 anos de idade, comecei a orar com 16. Com 19 anos de idade, conheço meu esposo. Sim. Fiz uma festividade na minha igreja. Nós éramos em poucos jovens, 6 jovens. Teríamos o congresso, eu, regente, e o dirigente da mocidade, que hoje ele mora até no Rio de Janeiro. Fizemos tudo, igreja convidada, tudo bonitinho. Almoço no domingo, para a igreja que seria convidada. O congresso foi sexta, sábado e domingo. Sexta-feira, quem foi para a festividade? Eu e o dirigente. Sábado, quem foi para a festividade? Eu e o dirigente. Domingo, quem fez o almoço? Eu. As outras jovens, só tinha ele de jovem. E as outras eram meninas. Foram viajar. Me deixaram sozinhas. E eu, envergonhada, havíamos convidado a Igreja da Curva, esta igreja onde nós oramos pela Cláudia. Veio a igreja toda, a mocidade, mais de 20 jovens, e eu sozinha. Quem estava no meio desses jovens? José Luiz. E ele me viu. E eu estava tão nervosa nesse dia, eu servi ele. Eu dei o prato de churrasco na mão dele. Eu o vi? Não. Eu não lembro do rosto dele nesse dia. Eu posso dizer para a irmã, a roupa que eu estava com uma saia de lese azul e uma blusa estampadinha de linha. Ele até hoje lembra dessa roupa que ele me viu. E eu não vi, nesse dia, o José Luiz. Tá bom. Passaram-se os dias, ensaio da mocidade. Tinha um caminho que passava, que descia para a casa dele. Irmã, todo domingo esse ser humano ia na minha igreja. Todo domingo esse ser humano na minha igreja. Eu falei, Jesus, esse homem não tem o que fazer? Ele é casado. Eu achava que ele é... Não, solteiro. Ah, tá. Ele é casado. Olha a cara dele de velho. Ele é casado. O que ele vem fazer aqui? E ele todo educado, todo fino. Chegava, sentava lá no último banco e ficava me olhando ensaiar. Passando dias. E todo domingo esse homem estava lá na igreja. Eu não estava aguentando mais, não. Ai, Jesus. Aí um dia, a nossa mocidade foi convidada para ir na Igreja da Curva. Aí cheguei lá, vi o irmão lá. Aí tinha 2 irmãs lá. Zé, eu, Jesus. Casado não é não, mas ó, tem um monte de namorada. Eu aqui, só comigo, né? Aí, ó, tem um monte de namorada. Nem vem que não tem, que eu não quero saber de você. Lá ia ele de novo. Aí, nós tivemos um contratempo na minha igreja e, por fim, a nossa mocidade acabou não ficando, nós não ficamos nesta igreja, porque nós não conseguimos aceitar algumas atitudes que ocorreram e acabamos indo para a Igreja da Curva. Tá bom. Chegamos ali, nós fomos muito bem recebidos pela irmã Maria do Monte, pelo pastor João do Monte e pelo irmão Aloísio, que nos acolheram com muito amor. Aí descobri que o ser humano não era casado, coisa nenhuma, né? Aí ele começou a me levar na minha casa. Começou a me levar na minha casa e conversou. Amizade. E eu, Jesus, esse rapaz está querendo namorar comigo, Jesus. Aí falei para minha mãe. Mãe, tem um moço lá na Igreja da Curva, eu acho que ele quer namorar comigo. Minha mãe, mas e aí? Falei, não sei. Se um dia a mocidade vier aqui, a senhora vê ele para ver o que a senhora acha. Um dia a mocidade combina e vão todos na minha casa visitar meu pai. Ele foi junto.
Quando eles estavam muitos jovens, eu não falei quem era. Quando eles foram embora, a minha mãe olhou para mim e disse: eu sei qual é. O moço que quer namorar com você é aquele moreno, alto, né? Eu, mãe, como que a senhora sabe? Ela, Deus me mostrou. Aí eu, deu ruim, vou ter que casar. Falei, já vi que deu ruim, vou ter que casar. Tá bom. Aí, por quê? Eu tinha medo de gostar e de me decepcionar. E eu tinha medo de casamento por conta do casamento da minha mãe, que era um lar atribulado. Então, eu tinha medo de sofrer. Muito medo, mas eu não entendia. A senhora tinha traumas do Tinha, casamento tinha, da sua mãe? por conta da situação da minha mãe. E então eu não queria. Quer dizer, eu queria casar, mas ao mesmo tempo Tinha medo. eu tinha medo de sofrer. E mais ainda, eu tinha medo porque o meu pai me ameaçava. Teu pai? Meu pai me ameaçava. O dia que você arrumar um namorado, você vai ver. Ele vai sair daqui com 3 quentes e 6 fervendo. Então, eu tinha medo. O que o meu pai vai fazer? Então, eu ficava ali, né? Na retaguarda. Mas tá bom. Nós começamos a conversar e ele começou a me observar. Porque ele queria saber se eu era espiritual ou não. Sim. Tá? Um dia nós estamos indo embora. Aí tinha uma jovem que acompanhava a gente. Ela gostava dele, mas ela não tinha coragem de chegar nele e falar. Ele olhou para ela e falou: irmã, a irmã pode me dar licença? Porque eu preciso conversar com a irmã Silvia. Aí ela olhou para mim, abaixou a cabeça e fez: tá bom. E nesse dia ele me pediu em namoro. Eu olhei para ele e falei: o irmão pode me aguardar, esperar? O irmão pode me aguardar que eu vou orar e vou pensar. Eu dou o tempo que a irmã quiser. Eu falei: eita Deus, é de Deus. Ele estava decidido. Eu falei: Senhor, é de Deus. Tá bom. Demorei 1 ano. 1 mês Ah, tá. para responder. 1 mês. Fui orar. Aí, um dia chamei ele. Falei: irmão, o irmão pode me levar em casa hoje? Ele falou: posso. Aí eu falei: ó, já tenho a resposta para dar para o irmão. Não chamava pelo nome, ele me chamava de irmã Silvia e eu chamava ele de irmão José Luiz. Irmão, eu aceito namorar com o irmão. Tudo formal, assim. Tudo, bem assim. Ali, irmã, comecei a orar. Porque eu queria que Deus colocasse um amor no meu coração. Eu queria amar muito ele. Aí ele falou assim para minha irmã: a irmã pensou direitinho, porque é para namorar, noivar e casar e viver junto até Jesus voltar. Eu, eita Deus. Tá bom. Aí eu falei: não, irmão, amém. Comecei a orar. Orar. Um dia a gente tá. E eu não era quietinha. Não. Eu sempre fui muito falante. Muito de falar alto, muito de brincar com todo mundo, muito de fazer piada. Nunca fui quietinha, comportadinha, não. Eu falo que eu era bagunceira, mas a nossa bagunça da nossa época é diferente. Sim. A nossa bagunça era de rir alto, de zoar com a cara um do outro. Era esse tipo de bagunça, né? E ele... Pleno. Irmã Silvia. Aí eu falava: Jesus, como é que eu vou fazer? Senhor, como que vai ser? Né? Mas tá bom. Ele falava assim para mim que ele olhava em mim e via uma santa. Que a mulher para ele era uma santa. Tudo bem. Passou-se, né? Começamos a namorar, tudo. Ficamos... Aí, detalhe importante. Orando. Comecei a orar porque ele não era batizado com o Espírito Santo. Começamos a namorar, aí combinamos no final do ano ficar noivo. Ele muito trabalhador, muito certo. Ele é muito ordeiro com as coisas dele, sempre foi. Muito ordeiro, meu esposo.
comprou material. Ó, nós vamos ficar noivo, então eu já vou começar a comprar material, porque a gente ia construir o quintal da minha mãe. Meu pai, lindo, maravilhoso, viciado em drogas, vendeu todo o nosso material. Meu Deus. Vendeu todo. José Luiz comprava material, material entrava pelo portão, saía pelo mesmo portão. Entrava pelo portão, saía pelo mesmo portão. E ele, paciente, nunca ergueu a voz para falar um A para o meu pai. Nunca. Tratava o meu pai com todo respeito, com todo carinho, de um pai que ele nunca conheceu. Ele nunca conheceu o pai dele. Era uma coisa linda. E nisso eu ia vendo que era o desejo do Senhor, que era a aprovação do Senhor no nosso casamento. Amém. Orei. Meu marido foi batizado com o Espírito Santo. Senhor, agora minha mãe. Ó, Jesus, minha mãe não é batizada com o Espírito Santo. E a casa sendo levantada. Se o Senhor não batizar minha mãe com o Espírito Santo, caso não. Minha mãe foi batizada com o Espírito Santo. Falei, agora, Jesus, não tem mais jeito. No dia do meu casamento, eu dentro do carro, para ir para a igreja, onde meu pai estava? No bar. Meu Deus. Meu pai subiu a rua de casa para entrar no bar, no carro, desculpa, para irmos para a igreja, bêbado. Bêbado. Quando eu entrei, quando eu saí do carro, que eu pisei na porta da igreja, eu falei, olha aqui, Satanás, você quer me envergonhar, mas em nome de Jesus, hoje é o dia da minha vitória e você não vai me envergonhar. Segurei no braço do meu pai e segurei aqui na mão dele, para ele não cair. E entrei com meu pai bêbado, bêbado dentro da igreja. Meu Deus. Foi assim. Assim foi o meu casamento. A luta, a batalha. Na minha vida, irmã Zilda, sempre foi batalha travada. Batalha travada, batalha travada. Orei a Deus. Comecei a orar porque eu casei, porque eu queria... Eu falava, eu vou casar porque eu quero ter um filho. Comecei a orar, orei. Aí, fiquei grávida. Logo fiquei grávida. Resumo da ópera, casou grávida. Todas as pessoas que me conheciam. Como assim? Já? Casou grávida. Faziam as contas. Conta. Para minha felicidade, que dia que o Silas nasceu? 15 de fevereiro. Quantos meses de casada? 9 meses. Quando engravidei? Na lua de mel. Período fértil. Engravidei. Casei, engravidei. Nasceu Silas. Pronto. Um certo dia, como eu disse para a irmã, meu esposo de muita oração, muito sério, douto, chegou uma irmã. Nossa, fiquei sabendo que a irmã Silvia casou grávida. Se ela casou grávida, de mim que não foi. Porque eu não fiz nada com ela. A irmã abaixou a cabeça. Me desculpe. Nunca mais. E ali foram passando. Tive o Silas. No parto do Silas, tive uma hemorragia pós-parto. Fui para o hospital, sem sentir dor nenhuma. A bolsa estourou, começou a sair o líquido verde. Ele tinha evacuado dentro de mim. Meu Deus. Cheguei no hospital, a médica me examinou, nós vamos tirar a criança agora, porque ele evacuou dentro de você, ele corre o risco de morrer, de broncoaspirar e morrer. Nasceu. Antes de chorar, espirrou. Eu brinco que ele já nasceu com rinite. Porque antes de chorar, espirrou. É inusitado isso. Tá, tive o Silas, tudo bem. Fiz um propósito com Deus. Senhor, se o Senhor, na época meu esposo desempregado, se o Senhor der um emprego para o José Luiz, eu vou ter um filho em agradecimento ao Senhor. O Senhor preparou um emprego para o meu esposo e um bom convênio.
me engravidei do Lucas. Quando eu engravidei do Lucas, o Silas colocou o nome. Mãe, a senhora tá grávida do menino. O nome dele é Utas. Utas de Liveio Santo. E tudo que ele ia comer, ele dava pro irmão no meu umbigo. Tudo, tudo. Quando chegava alguém, agora, Silvinha, vem uma menina. Eu já falei. É menino, é Utas. Para todo mundo. Veio o Lucas. Após o Lucas, a irmã Silvia, irmãos, agora eu vou contar aqui um defeito. A irmã Silvia, Helena, tinha a boca santa para criticar toda irmã que tinha um filho atrás do outro, irmã Zilda. É mesmo? Que é isso? Essas irmãs não têm o que fazer? Agora é ela. Um filho atrás... Que é isso, gente? Ai, meu Deus. Engravidei da Ana Lívia. Atrás do outro. O Lucas, bebezinho, não usava fralda ainda, não falava direito. Nasce Ana Lívia. Aí, quando eu cheguei no Santa Joana, que é o mesmo hospital que eu tive o Lucas, a enfermeira olhou para mim. A senhora teve aqui o ano passado, né? Aí eu, gostou, hein? Falei, tome cheirosa, vai falar dos outros. Quando cumpri a minha dieta, fui apresentar a Ana Lívia na igreja, contei o testemunho. Falei, irmãos, tudo aquilo que você fala dos outros, criticando, cai em você, porque é para apagar a sua língua. Nunca mais eu falo, pode ter, irmãs, o quanto filho vocês quiserem aí, ó. Que da minha boca não sai mais crítica, não. Tá bom. Meus filhos cresceram, sempre ali, caminhando, levando eles para a igreja. Chegaram à fase adolescente. Tchau, não vamos mais para a igreja, mamãe, não queremos mais. Irmã Zilda, meu pai morreu em 2015. 2015. Assim que meu pai morreu, a minha prima tinha um sítio em Rio Grande da Serra e eu pedi para minha prima deixar a gente passar um final de semana lá. E nesse dia eu fiz um jejum e pedi para o Senhor me mostrar quem eram meus filhos. Ô, irmã. A senhora foi orar para pedir isso para Deus? Para Deus. Senhor, quem são os meus filhos? Ô, irmã. Jejuei lá no sítio. Orei, Silas lá, Ana Lívia, tudo bem, se divertindo, brincando, piscina. O Lucas não quis ir. Quando eu cheguei em casa, irmã, no chão da minha sala, um cigarro de maconha. Meu Deus. Eu falei, Senhor, de quem é isso? Porque, irmã, o que eu mais ensinei para eles era o exemplo do meu pai, que era um exemplo a não ser seguido. Meu pai era usuário de crack, usuário de drogas, resumidamente falando. Então eu falava, olha, o vovô não faça o que eu vou... Porque eu andava sempre ali, eu sempre segui os conselhos da minha mãe. Tanto que aceitei Jesus com 12 e voltei com 17, mas eu não saía, eu não ia para baile, eu era uma jovem ali, de casa. Tá bom. De quem é isso aqui? Lucas. Eu achei, irmã, olha a minha inocência, que tinha vindo colado no nosso sapato. O Lucas olha para mim e falou, é meu. Eu estou fumando maconha. Irmão, meu chão abriu. Meu mundo caiu. Ali começa a minha luta. Uma batalha travada. Lucas não faz isso. Lucas, a maconha ela é um psicoativo. Lucas, e comecei a explicar. A senhora é louca. E ele tinha quantos anos? 16. A senhora é louca. A senhora fala isso porque a senhora é crente. Imagina. E assim foi passando. 2016. 2017. O Lucas começa a mudar seu comportamento. E ele foi ficando estranho. Ficando estranho. É a adolescência.
E eu na faculdade, no último ano da faculdade. E ele foi piorando. Ele teve surto psicótico. Meu Deus. E quando foi no dia 14 de março de 2017, nessa crise de surto, que foi todo um processo. Antes disso, deixa eu contar. Eu tive um sonho. Lá em São Mateus tem uma avenida que se chama Avenida Hagé Bischoff. Eu entrava na Avenida Hagé Bischoff, eu estava dentro de um ônibus. Quando chegava numa certa altura, eu descia. Eu entrava num portão, e lá no fundo desse portão tinha um rio. E tinham 3 jovens mortos ali, na beira daquele rio. E tinha uma irmã que mora lá no bairro, e ela estava lá, essa irmã. E ela olhava esses jovens. Eu acordei e falei, comecei a orar. Senhor, tem misericórdia da minha irmã, Senhor Jesus, liberta os filhos da irmã. E fui orando pelos filhos da irmã, porque eu a vi, e esses jovens, vai acontecer alguma coisa com os filhos da irmã. Irmã, o Lucas fazia ETEC, e ele ficava na casa da minha sogra. Aí, ele tinha ido para lá, e e ele voltou. Na crise, ele foi para a casa da minha sogra, só que ele saiu da casa da minha sogra na quinta-feira. Só que ele não chegou em casa na quinta-feira. Aí eu tive esse sonho. Tô eu orando pelos filhos da irmã. Sim. Irmã, no domingo, de manhã, telefone toca. Oi, Silvia, tudo bem? Eu, tudo bem, Renilce. E o Lucas, tá bem? Eu falei, eu não sei. Ela, como você não sabe? O Lucas saiu daqui quinta-feira. Eu falei, ele não chegou aqui. Meu Deus. Ele não chegou aqui. Ela, Silvia, eu não acredito. Eu falei, não, Renilce. Irmã, desliga o telefone. Olha, irmã, como Deus é lindo. Olha como... Ó, eu quero falar uma coisa aqui. Irmã, a luta, ela é grande. A luta na nossa vida, ela é grande. Mas o nosso Deus, ele é tão poderoso que ele nos ajuda a passar. A gente não passa sozinho, a luta não vai diminuir. Ela não diminui, ela não mingua, não. Ela é do mesmo tamanho. Mas o poderoso que está sobre ela é inexplicável. Irmã, eu desliguei o telefone. Eu tinha acabado de chegar da escola dominical. Silas, Zé Luiz, o Lucas saiu da cidade de Tiradentes quinta-feira. E ele não chegou aqui. Aí o Silas olhou para o pai dele e falou, pai, bora para a delegacia. Vamos fazer o boletim de ocorrência. E no sonho, irmã, eu vi um jovem com cabelo só areia. Só areia. Bem negro, só areia. Silas foi para a delegacia com José Luiz. E eu fiquei lá, orando. Senhor, tem misericórdia, não sei onde meu filho está, mas o Senhor é o dono do universo, Senhor, o Senhor sabe onde ele está. Senhor, eu não sei onde meu filho está. Quando foi por volta de 1h pouco, meu telefone toca. Alô? Alô? A senhora é a mãe do Lucas? Falei, sou eu. É porque ele está aqui. A senhora sabe onde é a Ragueb? Eu falei, sei. Então, ele está aqui, nós achamos ele dentro do córrego. Meu Deus. Irmã, eu fui, chamei meu vizinho, Zé, pelo amor de Deus, me leva lá. Irmã Zilda, quando eu cheguei lá, era o mesmo menino do sonho. O mesmo menino, a cabeça só areia. Peguei o Lucas, chamaram o resgate, foi pro hospital. Chegou lá, fez exame e tudo. Eles falaram, no exame de sangue dele, não tinha dado nada. Porque ele já estava em surto psicótico. Então, ele foi tido como drogado. Mandaram para o CAPS, álcool e droga. Levei para o CAPS, álcool e droga.
Cheguei lá, fizeram o exame dele. Não, o caso dele não é aqui, leva para o CAPS adulto. Cheguei lá, no CAPS adulto, eles acharam que era droga. Não, leva ele para álcool e drogas. Resumo da ópera, nem lá nem cá. Continuamos em casa com o Lucas desse jeito. Quando foi no dia 14 de março, mais ou menos umas 6 e pouco, 7, quase 7 horas da noite. Nós não entendemos até hoje. Hoje, onde a casa dele tinha um buraco. Pois ele subiu, nós não sabemos como, nem não entendemos. Ele conseguiu subir, dali ele entrou naquele buraco, subiu na lajota. Meu Deus. E ficou ali, na quina. Na quina. Meu marido subiu. Lucas, vem. Não. Não, tá bom aqui. Olha, pai, que lindo. Pai, olha como aqui é bonito. E eu na rua, chamando ele. Lucas, desce daí, filho, vem. Não, mãe, aqui tá bom, aqui tá tão bonito. Mãe, que horas são? Eu falei, eu não sei que horas são. Não, mãe, fala que horas são. Aí eu falei, não me lembro qual horário que eu falei. Aí ele falou assim, mãe, posso falar uma coisa para a senhora? E tava eu e minha vizinha. E ela chamando, Lucas, vem aqui com a tia, filho. E ele não atendia. Aí, quando ele falou assim, ele virou e falou assim para mim, mãe, eu menti para a senhora. Eu não acredito em Deus. Eu acredito na ciência. Minha missão acabou, hein? Você apinchou? Pulou. Quando ele pulou, irmã, ele deu um grito e pulou. Meu Deus. Quando ele pulou, eu desci a minha rua correndo, botei a mão na minha cabeça e falei assim, Deus, tem misericórdia, não deixa meu filho morrer. Quando eu falei isso, irmã Zilda, na mesma hora o Senhor falou comigo, é vida. Seu filho está pulando para a vida. Aí eu dei um respiro assim, falei, Deus. Fui na casa da minha vizinha, que é uma grande amiga minha, irmã Rose. Sempre orou muito por mim. É minha intercessora, irmã Rose. Aí a Rose subiu comigo. Aí a Rose olhou para mim e falou, fica aí, senta aí. Eu sentei, a Rose desceu. Quando a Rose desceu, ele estava conversando. 13 metros de altura, irmã Zilda. Não aconteceu nada. Não, ele quebrou só o fêmur. Ele não desmaiou. Foi a mão de Deus. Conversando. Aí ele... Ô, Rose. A Rose falou, o que é, filho? Chama minha mãe. Com o fêmur quebrado. 13 metros. 13 metros. Aí eu desci, ele olhou para mim e falou assim, mãe, não coloca no WhatsApp, não. Chamamos o resgate, o vizinho, que é policial, chamou o resgate, veio e foi para o hospital. 1 mês e 14 dias internado. Irmã Zilda, meu esposo desempregado, eu desempregada. Só ele que trabalhava e tinha já a loja. Nós ficávamos no hospital revezando. Eu terminando a faculdade. Então, o Zé Luiz ficava 3 dias, eu ficava 3 dias. Isso foram 1 mês e 14 dias. Irmã, eu tinha que entregar os estágios da faculdade, senão eu não ia me formar. Falei, um dia peguei, sentei, abri meu notebook, falei, Deus, tá aqui meus estágios. E eu preciso digitar. Fechei o notebook, falei, eu não tenho força. Eu não vou conseguir me formar. O senhor está entendendo? Eu não vou conseguir me formar. Perdi tudo, Senhor. Fechei o notebook. Fui para o hospital. Fiquei 8 dias com ele lá. Na outra semana, Zé Luiz foi no domingo, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, na segunda-feira, fui para a faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, a minha amiga, Silvia, pelo amor de Deus, onde é que você estava? Falei, Adriana, no hospital, filha, você sabe o que aconteceu com meu filho, né? Olha aqui, eu vou te falar uma coisa. Faz 1 semana que Deus está me incomodando para digitar os seus estágios e você não aparece na faculdade. Como que eu vou fazer isso, mulher? Mas a gente não tinha dinheiro. Como é que eu ia ter R$300 para pagar para fazer? Eu não tinha. Eu falei, Adriana,
Mas eu tenho dinheiro. Você não ouviu o que eu te falei? Deus mandou eu digitar os seus estágios, encadernar e te entregar pronto para você entregar na secretaria. Glória a Jesus. Na terça-feira, peguei meu caderninho, levei, entreguei para ela. Tá bom. Ela fez tudo, voltei para o hospital. Cheguei no hospital. Olhava para o Lucas lá na cama, ele ficou nessa posição, porque o fêmur quebrado, até aguardar a cirurgia, né? Um belo dia, no dia que eu cheguei lá, olho para o Lucas e o Senhor repreende o espírito da morte. Repreende o espírito da morte. E o Senhor, vai acontecer o quê? Ah, falei, já sei, Senhor. Vai dar infecção generalizada no Lucas, né? Já estou entendendo. E eu lá, tentando saber o que que era. Senhor, já sei. Vai dar algum problema aí, vai dar errado a cirurgia. E o Senhor repreende o espírito da morte. Entrei no banheiro e fui orar. Repreendi o espírito da morte. Aí o José Luiz foi embora. E eu voltei para casa. Não, o Zé Luiz foi para o hospital e eu voltei para casa. Sim. E tinha orado já. Quando eu chego em casa, cadê o Silas? Cadê a Ana Lívia? Mandei mensagem para ele. Aí ele respondeu assim para mim: eu tô bem, fique em paz, eu tô bem. Eu, Jesus, pegaram meu filho. Falei, Jesus, tem misericórdia, aconteceu alguma coisa com o Silas. Ana Lívia, fala com a mamãe, Ana Lívia, porque eles falam papai e mamãe. Ana Lívia, fala com a mamãe, Ana Lívia, cadê o Silas? Ana Lívia, cadê o Silas? Ana Lívia, cadê o Silas? Aí a Ana Lívia, mãe, espera, a gente ainda não sabe. Eu subi a rua para ir na casa do ex-sócio dele. Irmã, meu coração aqui fazia isso, ó. Meu coração. Eu via meu coração pular assim, ó. Aí no meio do caminho eu falei, Deus, agora eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Aí quando eu cheguei na frente da padaria, eu fiz assim, Deus, só que tem uma coisa. Tá doendo. Olha aqui como é que tá meu coração. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou aguentar. E cheguei na casa do sócio dele. Aí o sócio dele já tinha saído com a Ana Lívia para procurar ele. Acharam ele numa praça, sem camisa, nariz sangrando. Tinha tentado suicídio. Meu Deus. No outro dia, peguei o Silas, levei para o hospital onde o Lucas tinha sido internado, que ele foi transferido para o outro. Peguei o Silas, fui levar o Silas para o Hospital Nardini, para também passar na psiquiatria. Misericórdia, que luta, né? Aí, tomando medicação com o Lucas lá Internado. ainda no hospital. Os dois. E eu ali. Irmã, quando nós chegamos no hospital, quando eu dei entrada com ele no Hospital Nardini, que as pessoas ficaram sabendo, porque um começa a comentar com o outro, né? O fato, 13 metros de altura? Eu já entendi. A senhora é crente, né? Porque não dá para sobreviver uma criança, um rapaz, um jovem, 13 metros, 13 cair e metros. só quebrar o fêmur. Só o fêmur. Aí, quando nós estávamos lá no outro hospital, no Serraria, que é em Diadema, um dia eu estou ouvindo, a gente tinha aquele celularzinho com rádio, o pretinho antigo, eu ouvindo, começou o hino da Rosi Nascimento. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivo para cantar? Abandona este Deus e morre. E eu louvando ali, baixinho, olhando pela janela, chorando. Terminou o louvor, o celular tocou. Minha prima. Silvinha, eu estava conversando aqui com meu esposo e ele falou para mim que ele vê você igual Jó. Meu Deus. E ele falou assim, se você passar essa prova, a família toda vai saber que você realmente é crente. Desse jeito. E aí eu fui pro banheiro, que meu refúgio era o banheiro do hospital, né? Falei, Deus,
Aonde que eu posso me comparar, Jô? Irmã Zilda, tá bom. O Lucas passou todo o processo. Marcava a cirurgia. Chega... Mãe, hoje é minha cirurgia. Jejum o dia todo. E tava lá Lucas ansioso. Chegava no horário. Chegava um idoso com o fêmur quebrado. Lucas voltava pro quarto. Primeira vez. Segunda vez, cirurgia. Jejum o dia todo. Já marcava a cirurgia. Quando chegava o horário, chegou um idoso. Lucas volta pro quarto. Terceiro dia, eu desci junto com ele pro centro cirúrgico. Quando nós chegamos no centro cirúrgico, o médico veio até mim, mãe. Nós íamos fazer a cirurgia do Lucas agora, mas acabou de descer um idoso. E nós precisamos fazer a cirurgia porque é caso de vida ou morte. A senhora tem paciência? Irmã, a senhora tem paciência, porque ainda hoje eu vou fazer a cirurgia do seu filho. Peguei a maca do Lucas, eu mesmo voltei empurrando o Lucas. Entrei no elevador, subi com o Lucas para o quarto. E o Lucas continuou em jejum. Quando foi 9 horas da noite, regra do hospital, não faz mais cirurgia. Para o outro dia. Não faz. Prova. 9 horas da noite. Acabou. Não faz mais. É só vai aguardar para amanhã. O médico anuncia. Lucas, vem um enfermeiro. Olha aqui. Eu já vou adiantar para a senhora. Nós vamos descer para cumprir protocolo. Mas não se faz cirurgia nesse hospital às 9 horas da noite. A senhora está entendendo? Eu olhei para ele e falei, o hospital não faz, mas o meu Deus faz. E descemos. Quando nós chegamos na porta do centro cirúrgico, o médico olhou para mim e falou, eu não disse para a senhora que eu ia fazer a cirurgia do Lucas ainda hoje? Glória a Deus. O Lucas voltou para o quarto, 3 horas da manhã, operado. Tá bom, passou todo o processo, Lucas voltou para casa. Tudo bem. Fez exames, começou a passar no psiquiatra. O psiquiatra não diagnosticou o Lucas. Perfeito. 1 ano de recuperação. No outro ano, o Lucas começou a trabalhar, terminou a ETEC, começou a trabalhar. Passou-se um tempo, o Lucas teve uma convulsão no trabalho e uma confusão mental. Episódio isolado. Tudo bem. Foi passando mais um tempo. O Lucas entrou em surto de novo. Agora sem nada. E aí, essa ser humano e esse ser humano, eu falo para ela, até, que no casamento dela, eu que vou cantar um hino para ela. Que Deus preparou ela para mim. Glória a Deus. Deus preparou ela para mim, porque é fruto de oração. Que eu pedi para Deus que Deus preparasse uma esposa para o meu filho que fosse ajudadora dele. E Deus preparou essa jovem. Aí, irmã, Lucas em crise. Saía Larissa e Silas atrás do Lucas. E ele não queria ir para o hospital, porque quem que era louco? A irmã sabe o que é um esquizofrênico. Quem são os loucos? É a família, ele não. Ele era normal. Tudo que ele fazia era tudo normal. Um belo dia, eu estava trabalhando. Meu marido chegou na porta da creche transtornado, que eu sou professora e eu trabalho no próprio bairro onde a gente mora. Meu marido chegou transtornado. Silvia, corre lá em casa porque faz 1 hora que o Lucas está gritando na rua. Meu Deus. Eu desci. Aí ele não estava, ele tinha corrido para o Rodanel. Aí quando ele voltou, eu falei, Lucas, vamos para o hospital fazer o quê? O que a senhora quer que eu vá fazer no hospital? Eu estou bem? Vai a senhora. Quem não está bem é a senhora. Aí eu falei, tá bom, Lucas. Quando foi no outro dia não, ele levantou de madrugada, só de shorts,
forçou a entrada dele dentro do ônibus, que a gente estava na época da pandemia. Ele de chinelo, descalça, só de shorts, sem máscara. Ele insistiu, o motorista deixou ele entrar. Foi para o hospital Santa Marcelina, sozinho. Chegou lá, eles perceberam o estado dele, iam internar ele na psiquiatria. Ele, ó, fugiu. Aí, no outro dia que eu chamei ele, eu não vou. Cadê o papel? Cadê? Cadê a autorização? Eu sou maior. Para a senhora me levar para o hospital, a senhora tem que ter autorização. Eu desci no mercado, com a minha bolsa assim, liguei para o SAMU. Falei, olha, meu filho está em surto, eu não sei o que fazer e eu preciso que vocês venham buscar ele. Eu falei, e ali, quando eu desliguei o celular, eu falei, Jesus, até aqui foi eu. Eu não tenho mais armas. Minhas armas acabaram. Irmãzilda, eu vi quando a armadura caiu do meu corpo. Caiu. Você sentiu no cair. chão. Eu vi. Eu vi com os olhos espirituais assim, caiu. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer algo. Aí subi, encontrei um amigo meu. E esse amigo, na época que meu pai usava droga, do lado da minha casa tinha uma venda de drogas. Então, meu pai comprava ali e vendia usava dentro de casa. E meu pai alugou a casa da minha mãe para os usuários. Então, era 20, 30 homens usando droga. O Silas tinha 3 anos de idade. O Silas falava, mamãe, os noia. Os noia chegou. Mamãe, os noia. Os noia, mamãe, chegou. Era assim. Esse ambiente você criou Esse ambiente filhos. eu criei meu filho. Uma certa feita, eu orando pela madrugada, eu vi um tiro saindo de dentro da sala e pegando aqui, na nuca do Silas, que estava sentado na porta da sala da minha mãe. E o anjo punha o braço assim, e a bala pegava no braço do anjo. E não pegava na cabeça dele. No outro dia, minha mãe cuidando das plantinhas dela, o Silas sentado no mesmo lugar. Meu pai dentro da sala, usando droga com os amigos dele, brincando de roleta russa, a arma disparou e o tiro pegou no braço do amigo dele, que estava na porta. Era para ter pego nele. Meu Deus, olha o livramento. Outra vez, meu pai lá, usando droga. Não, minto. Nesse dia, eu tive um sonho. Meu pai chegava. Silvinha, posso descer para usar droga com fulano? Aí eu olhava para o meu pai e falava assim, se o senhor quiser ir para o inferno ainda hoje, pode descer. Desce. Porque ainda hoje o senhor vai descer a sepultura. No outro dia, irmã Zilda, à tarde, eu lavando louça, meu pai grita no portão, Silvinha. Eu falei, o que é, pai? Eu posso descer para usar droga com ele? Eu olhei para ele e falei assim, se vocês dois quiserem ir para o inferno ainda hoje, pode descer. Meu pai, sujou, vambora. Vambora, porque ele tinha medo do que eu falava. Porque ele sabia que poderia acontecer. Que era Deus na minha vida. Tá bom. E aí, voltando para a situação do Lucas, ele entrou em crise novamente. Aí, nesse dia, chamei o SAMU. O SAMU veio rápido. Rápido. Pegamos... Aí, o moço da ambulância, o enfermeiro, negociou com ele. Ele estava com o braço lesionado, de tanto fazer exercícios. Aí falou, vamos, que precisa... E ele, no celular, que ele estava marcando uma entrevista de emprego. Na cabeça dele. Aí... Vamos, que precisa curar esse braço para você poder arrumar um emprego e tal. Eu vou. Quando ele entrou na ambulância, isso fazia um mês que a gente estava tentando levar ele para o hospital. E ele já está com quantos anos aí? Hoje ele tem 27. Não, nessa época aí, que ele está fugindo de ser tratado, cuidado. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 20... Já era adulto. 24? 24. Já era adulto. 24. Aí, tá bom, conseguimos. Ele entrou na ambulância... Ele, bora.
chegamos no hospital, lá no IVA. Ele já foi medicado, ficou internado no IVA. Do IVA foi transferido para o CAPS. Aí veio o diagnóstico. Esquizofrenia. Tá bom, começou a usar medicação. A psiquiatra já deu o laudo. Vai correr atrás do benefício. Fomos atrás do benefício. Primeira perícia, negada. Segunda perícia, negada. Terceira perícia, negada. Nessa trajetória toda, o Lucas tinha feito o Enem. Um amigo nosso vai lá em casa e fala assim: Lucas, por que você não faz faculdade? Ele falou: não tenho dinheiro. O que eu quero fazer é caro. Ele falou: você quer fazer o quê? Ele: química. Aí o menino falou: usa a nota do Enem. Mas na mesma hora, porque ele é assim, ele é imediatista. Ele pegou, foi pesquisar, achou uma faculdade, EAD. Se inscreveu. Mãe, a faculdade é R$100. Com a nota do Enem, baixou para R$100 a mensalidade. A senhora paga para mim? Falei: pago. Eu pago. Mas eu paguei um mês só. No outro mês, o Lucas arrumou um emprego. E hoje ele está já no segundo semestre da faculdade. Glória a Deus. De química. De química. De química. Com um diagnóstico desse. Perfeito. Não sai de casa. Toma as medicações dele direitinho. Dono das faculdades mentais dele. Sai, vai, vem e volta. Tranquilamente. Tranquilamente. E o que eu quero dizer, com tudo isso que eu acabei de contar, que hoje, nos nossos atuais dias, as pessoas falam que Deus não faz milagre. São 3 lajes. São 13 metros de altura. E ainda, não era para eu ter perdido um filho, era para eu ter perdido os 2. E hoje, o Silas, que tinha desistido da vida, está aqui, como a irmã está vendo. E o Lucas está lá em casa, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Glória a Deus. E eu quero dizer que eu vivi, nessa época, o Salmo 70. Sabe aquela parte que fala: apressa-te? Sabe como que eu orava? Senhor, o Senhor não precisa ter pressa, não. Porque eu sei que o Senhor faz. Então, na hora que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Mas só faz. Mas só faz, porque o que o Senhor fizer para mim tá bom. Irmã, no ano de 2017, em agosto, como eu disse para a irmã que nós estávamos desempregados, eu ia me formar. Formatura de faculdade. É um sonho. Eu falei: Deus, vai ter a festa, mas eu não vou. Eu não paguei, Jesus. Como que eu vou pagar uma festa? Como que eu vou para a festa? Eu não paguei. Então, eu não posso nem ter o convite para ir prestigiar as minhas amigas. Irmãs, minhas amigas fizeram uma reunião na sala e me colocaram como Cinderela da sala. E pagaram a minha festa. Cuidado de Deus, né? Quando chegou próximo, eu tinha R$50, eu não me esqueço. E eu falei: Jesus, eu vou no Brás, porque lá eu posso comprar um vestido. Porque lá no Brás você compra um vestido com R$50 até hoje, né? Falei: vou lá, compro um vestido e vou para a formatura agora, já que as meninas me colocaram como Cinderela. Aí eu fui pro portão da minha casa. O Lucas já tinha saído do hospital. Uma amiga minha veio. Aí começamos a conversar e tal. Ela: Silvinha, você acredita
que eu fui convidada para ser madrinha de casamento e a noiva desistiu. E eu já aluguei o vestido e a moça falou que não vai me devolver o dinheiro. Eu falei, nossa, engraçado, porque eu vou amanhã. Eu queria tanto alugar um vestido, mas eu vou amanhã lá no Brás comprar um vestido, pelo menos para mim ter um vestido azul, para eu ir para minha formatura, porque é pedagogia e é azul, né? Ela olhou para mim assim. Era pra Já você. entendi, Jesus. Silvinha, Glória a Deus. vai lá na loja tal, porque o seu vestido já está alugado. Vai lá escolher. No dia da minha formatura, eu estava com o meu vestido azul, com os meus 3 filhos na formatura e meu esposo, Glória a Deus. para a honra e glória do Senhor Jesus. E depois veio esta segunda fase, a qual eu digo hoje que é Deus. E o mais interessante, ele falava assim, mãe, eu não consigo ter essa fé que a senhora tem. Mãe, como é que faz, mãe? Como é que faz, mãe? Para ter essa fé. Ontem, eu conversando com ele falou assim, mãe, eu tenho fé. Eu não vou para a igreja, mas eu tenho fé. E outro dia, quando no final de semana, eu limpo a casa e ele está ali junto comigo, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, mãe, Deus não é para pedir. A senhora sabia que Deus não é para a gente ficar pedindo? Deus é para a gente agradecer, mãe, porque Deus já dá tudo para nós. As pessoas têm que entender e começar a agradecer, em vez de ficar só pedindo. Coisa linda, né? Então, Jesus trabalhando já na mente dele, transformando ele. Glória a Deus. e o trabalhar de Deus é assim, e eu tenho visto, sabe? Eu tenho observado, eu tenho analisado, e para as pessoas que eu creio, irmã, que esse testemunho vai alcançar muitas vidas. Em nome de Jesus. Para você, mamãe, para você, mãe, para você, pai, para vocês, famílias, eu vou te dar a receita da vitória. A receita da vitória não é você contar o seu problema para o irmão A, para o irmão B. O segredo da vitória é você contar para Jesus. Olha, mais uma coisa. No ano de 2009, quando minha mãe faleceu, o médico me desenganou. Disse que eu teria 3 anos de vida. Eu saí do consultório, tinha uma sacada assim no posto de saúde. Eu entrei naquela sacada, olhei para o céu e falei, Jesus, o senhor está ocupado aí? Dá para o senhor descer aqui um pouquinho? O senhor já chegou? Presta atenção aqui que eu vou falar uma coisa para o senhor. Ó, o senhor não me venha com esse negócio de morrer não, hein? Por quê? Ó, Jesus, cuidei da minha mãe 10 anos. Agora o senhor recolher minha mãe. Aí daqui 3 anos o povo vai no meu velório e falar assim, ai, coitadinha da Silvinha, cuidou tanto da mãe dela e agora morreu. Defunto não ora, defunto não lê Bíblia e defunto não fala do teu amor. Então eu não quero visitar a Vila Formosa. Não quero, hein? Entendeu? Irmãos, eu contei esse testemunho em alguns lugares, muitas pessoas acharam engraçado. Outras ficaram indignadas com a minha ousadia. Mas era o que eu estava sentindo no momento. Era daquela maneira que eu tinha que me expressar para o Senhor. Outra feita, eu fui fazer uma faxina na casa de uma amiga, desci na rua e ela morava próxima a uma avenida. Jesus, vem cá, ó, vamos combinar uma coisa? Agora, o Senhor, eu sei que o Senhor é o Senhor Jesus, ó, não estou faltando com respeito, mas vamos agora ser o meu amigo Jesus? Eu quero que o Senhor seja o meu amigo Jesus. Aí eu não vou chamar o Senhor de Senhor, porque ninguém chama amigo de Senhor. O senhor entendeu? Então desce, o senhor já desceu? Pega aqui na minha mão. Ó, faz de conta que o senhor nunca veio em São Mateus.
Aí fui descendo, a Maria Curse. Ó, Jesus, aqui é a Marisa, aqui é não sei o quê. E fui apresentando para ele, porque ele não conhecia São Mateus, que ele era o meu amigo que tinha chegado e ele estava andando comigo. Desci a rua toda conversando com ele, contando segredo, porque ele era meu amigo. Contar, sabe, Jesus, olha, aconteceu assim, assim, assim. Fui contando para ele. Quando eu cheguei no portão, ó, Jesus, aqui é a casa da Eliane, eu vou limpar a casa dela agora, tá bom? Quando eu for embora, se o senhor quiser, pode ir embora junto comigo. Aí dei risada, entrei, limpei a casa da menina, fiz toda a faxina. Contei para ela, ela deu risada. Tá bom. Isso foi numa terça-feira. Da terça-feira para quarta-feira, na quarta-feira à noite, tinha culto na minha igreja. Culto público. Aí o irmão veio, terminou o culto. O presbítero que dirigia o culto, irmã Silvia, ele é bem nordestino, irmã Silvia, essa madrugada aconteceu um negócio diferente comigo. Falei, o que foi, irmão? Irmã, levantei 3 horas para orar. Quando eu fui orar pela senhora, que eu falei, Senhor, abençoe a irmã Silvinha, o Senhor falou no meu ouvido, a Silvia é minha amiga. Uau! Então, Glória isso a se Deus. chama relacionamento com Deus. Intimidade, O cristão, ele tem que ter intimidade. Ser crente não é pegar, vou para a igreja. Não. Ser cristão é ter relacionamento, é ter intimidade, é você orar e responder. A última agora, para fechar. Nós fomos na cura da alma, a irmã Zilda estava. Eu plantei um pezinho de morango. Adubei esse pezinho de morango. E tá lá. E lá na cura da alma, a irmã ministrou nas nossas vidas e nos deu umas sementinhas de girassol. Eu cheguei em casa, as minhas sementes ainda estão lá, eu nem plantei ainda. Mas eu fui lá no meu pezinho de morango porque eu adubei. E ó, tem meses e eu tô esperando e cadê o morango? Cadê o morango? Senhor, se o Senhor tem ouvido a minha oração, se o Senhor tem me escutado, Jesus, eu adubei, Senhor. Senhor, eu queria tanto ver um moranguinho do meu pé de morango. Ontem, fui para minha lavanderia, pôr a minha roupa na máquina. Quando eu olho no meu lindo, tá lá 3 morangos. Isso é só para quem crê. Isso é só para quem tem intimidade. Para quem tem o prazer de servir. Em servir a Cristo firme permanecerás. E a paz com Deus, tu sempre, fruirás. Quem serve, quem tem relacionamento, frui. A paz, ela frui. Os processos que eu passei, as pessoas olhavam para mim, é o quê? Você está passando por isso? Cuidei 10 anos da minha mãe com Alzheimer. Eu não podia ir para a igreja, as pessoas olhavam para mim quando me encontravam na rua. Você está desviada? Não, estou cuidando da minha mãe, ela tem Alzheimer. Como assim? Sua mãe tem Alzheimer e a gente não vê você triste? No dia que Deus recolheu minha mãe, Deus me mostrou, vai ser assim, 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 assim. Antes do Senhor recolher, eu pedi para o Senhor preparar o meu coração. O Senhor me deu um arrebatamento de sentido. 6 horas da manhã. Eu deitada, assim, olhei para o céu abriu. Quando abriu, desceu uma mão. E eu vi uma movimentação dentro do céu. É uma exatidão. Nada se compara à nossa terra aqui. Nada. Uma exatidão. Os anjos assim, para lá e para cá. De repente, eu ouvi. Olha! Os anjos pararam.
E eu fiquei olhando aquela cena. O cheiro desta flor está muito forte nas narinas do Senhor. E Ele quer sentir o cheiro desta rosa de perto. E aquela mão desceu. Quando chegou na terra, arrancou aquele lírio branquinho. E eu olhei para a raiz, eu me atentei, eu queria ver a raiz. A pontinha da raiz eu via. Não ficou um pedacinho. Eu vi a pontinha e foi subindo. E foi subindo. Quando entrou, fechou. Quando fechou, eu acordei e falei, Senhor, eu entendi. O Senhor vai recolher a minha mãe. No outro dia, às 7 horas da noite, Deus levou a minha mãe dentro do meu quarto. Eu vi quando a minha mãe deu o último suspiro. E parou. E eu pedi para o Senhor que eu não queria que minha mãe sofresse, sentisse dor, se batesse. Não, ela só parou. Descansou. Só parou. E aqui, irmã Zilda, eu encerro o meu testemunho pedindo ao Senhor que o Senhor venha alcançar, mais uma vez eu repito esta fala, que o Senhor venha alcançar e edificar a tua vida. E que tudo que eu disse aqui venha contribuir para o seu crescimento espiritual. E repito mais uma vez, só se tem vitória orando, jejuando e confiando. Se você não orar, se você não jejuar e se você não confiar, as coisas não acontecem. Olhai, vigiai e orai. Repito outra vez. Olhai, vigiai e orai. Ah, mas eu não recebi. Talvez porque você não olhou, talvez porque você não vigiou e talvez porque você não orou. Amém. Vamos orar? Esse é o seu testemunho. Esse é o meu testemunho. Para a honra e glória de Jesus. Amém. Ai, como é bom ouvir a voz da experiência. Quem assiste o podcast viu que hoje eu fiquei num silêncio, né? Quis me alimentar dessa esperança, dessa experiência que essa amada teve e que derramou com muita graça aqui. E eu percebo que é algo recente, né? Que está acontecendo ainda na sua família. E eu vejo também que a fé, ela entra em movimento. Ela não está vendo algo ainda não foi concluído. Não é isso, Miss? Mas ela está aqui crendo e já testemunhando. Sabe o que é isso? Fé. Não concluiu o milagre, mas ela já está aqui contando como se esse milagre já houvesse concluído. Isso é fé. Parabéns, Miss. Que Deus continue abençoando a sua vida, tá bom? Eu quero pedir carinhosamente a todos vocês que acompanhou o testemunho da nossa irmã Silvia, a tão famosa Silvia, inspirada por muitas pessoas que queriam conhecê-la. Não sei se a senhora acompanha os comentários, Sim. mas traga a Silvia. Sim. E olha aqui, então eu quis hoje ficar em silêncio, não quis interrompê-la para ela continuar contando ali e para que eu também viesse ser alimentada de tanta fé. Uma mulher que jejuou, que jejua, que da forma, né, medido hoje Sim. por causa da saúde, mas teve o tempo de plantar lá atrás e hoje está colhendo aqui grandes milagres. Pare um pouquinho aonde você estiver, coloque a mão no teu coração e receba essa oração no nome poderoso de Jesus. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Os cuidados de Deus é mediante a nossa fé. O Deus dela é meu Deus, é o Deus dela, é o nosso, é o teu Deus. E Ele pode fazer também da forma que fez com ela. Chama-se intimidade, entrega, renúncia, né? Então eu creio dessa forma, que assim como Deus está dando vitória à nossa irmã Silvia, deu para ela também, desde quando ela era muito jovem, é o mesmo Deus que dá vitória para todos nós hoje. Basta que nós acreditamos e nos posicionamos para receber esse milagre da parte do Senhor. Pode orar, amada.
Maravilhoso Deus, eterno e bondoso Pai. Sim, Jesus. Deus de toda honra, Deus de toda glória, Deus de todo louvor e de toda adoração. Ao Senhor eu dedico este momento e agradeço esta rica oportunidade, a qual eu já mencionei ao Senhor, que jamais veio à minha mente, aos meus pensamentos, meu Pai. Mas o Senhor preparou, meu Pai. Neste momento eu oro por vidas. Senhor. Eu estendo agora, Senhor, pelos olhos da fé, as minhas mãos, Elemecaiço. Senhor, eu estendo agora as minhas mãos sobre estas vidas que estão, Senhor amado, de prontidão, ouvindo este testemunho. Ó Pai amado e santo, ó Pai bendito e fiel, alcança esta vida que está desanimada, esta vida que disse que vai parar. Senhor, eterno e bondoso, este homem, esta mulher, este jovem, Senhor Jesus querido e tremendo, Deus maravilhoso, este homem que não tem forças para se libertar, esta mulher que não tem forças, que tem dito a Ti: olha, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, mas eu não consigo, eu não posso. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou que podemos imaginar. E é por causa de Ti, e é por causa dos Teus sonhos, dos Teus pensamentos, dos Teus planos que eu me encontro aqui nesta tarde. Deus maravilhoso e fiel, abençoe este canal, Senhor, que venha resgatar muitas vidas para Ti. A Tua serva, Senhor Jesus, que entrou neste propósito, obedecendo a Ti, que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, tá, minha irmã? Amém. Que Jesus continue te fortalecendo, te dando graça, para a senhora continuar até que Ele volte. Amém. Glória a Deus. Tá bom? Foi um prazer muito grande, foi uma honra ter a senhora esse momento aqui conosco para dividir essas histórias lindas de fé, de coragem, que me encorajou. Confesso que eu saio mais encorajada aqui. Amém. Em buscar a Deus mais, porque Ele, de fato e de verdade, cuida dos seus. Muito obrigada ao filho, à nora, que Deus continue abençoando a todos vocês, a toda a família. Muito obrigada ao meu diretor, Luiz Felipe, que cuida do canal com muito zelo. Eu estou aqui, mas ele está analisando tudinho ali, e eu glorifico a Deus pela vida do meu filho, que me ajuda nessa grande obra que eu digo que ainda está começando. É, isso aí. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco aqui, ouvindo esse testemunho glorioso da nossa amiga, nossa irmã, da nossa tia Silvia, né? A tia Silvia. E continua aí, seja um derramador de bênçãos e milagres também na vida de outras pessoas, como mandando esse link para mais pessoas. Manda para o grupo da igreja, manda para todo mundo. Olha que testemunho, gente. E faz esses dias, os filhos dela, um está aqui, né, o outro está em casa, e Deus realizando o milagre. Então, não é só história que passou 20, 30 anos, nós estamos contando história que está acontecendo. Isso é para que a sua fé seja também acrescentada, que Deus ele continua fazendo sim, tá bom? Se inscreva, comente, compartilhe, deixa eu saber de onde você está nos vendo, faça seu pedido de oração, é muito importante, tá bom? E Jesus continua operando na sua vida, na sua casa. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa entrar também aí, aonde você estiver, e você sinta também essa presença, sinta esse toque do Eterno, sinta essa paz que nós estamos aqui sentindo, essa alegria, esse regozijo que é só em Jesus que nós conseguimos sentir. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho, cheio de alegria, confiante, crente, que enquanto eu confio,
Ele faz. Recebam todos vocês o meu carinho, o meu abraço e até daqui logo mais um outro testemunho, querendo o Senhor, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.